Se você já se afastou de um narcisista ou está tentando se afastar, provavelmente você já se perguntou por que ele reage desse jeito, porque parece que ele não aceita, porque às vezes ele piora depois que eu vou embora. E em muitos momentos você pode até ter sentido culpa, como se você tivesse causado algum tipo de sofrimento nele. Mas o que eu vou te explicar aqui hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga isso. Porque o narcisista não reage como uma pessoa emocionalmente saudável. Ele não processa emoções de forma comum e, principalmente, ele não lida bem com perda de controle. E antes de continuar, eu preciso deixar uma coisa bem clara para você. Quando eu falo aqui em doenças, eu não estou falando necessariamente de diagnóstico médico formal. Muitas dessas reações não são diagnosticadas por médicos, porque elas não aparecem como uma doença isolada, mas sim como um conjunto de respostas emocionais, psicológicas e até físicas ao mesmo tempo. Sim, são padrões de funcionamento, consequências de uma estrutura emocional fragilizada, que depende da validação externa para se manter. Ou seja, não é algo que surge do nada, é algo que já existia, mas que fica muito mais evidente quando ele perde o controle de você. Ou seja, quando ele perde o suprimento, que no caso era você. E é exatamente nesse momento que o sistema inteiro começa a entrar em colapso. Ou seja, o corpo do narcisista começa a entrar em parafuso, em colapso. Porque o narcisista precisa de 3 coisas para se sustentar emocionalmente. Então, se ele não tiver essas 3 coisas, pronto, o corpo dele falha, que é o controle, a validação e o poder emocional sobre o outro. E aí, quando você se afasta, você não é só alguém que foi embora. Você era a pessoa que sustentava essa estrutura. E aí, quando essa base desaparece, começam a surgir reações que muita gente não entende, mas que agora você vai entender com clareza. Então, vamos começar a explicação de quais são essas 10 doenças que aparecem nos narcisistas quando ele perde o suprimento. Primeira, ansiedade extrema, que vem pela perca de controle. O narcisista precisa prever, controlar e dominar o ambiente dele, o ambiente também emocional. Quando você se afasta, ele perde essa previsibilidade. O cérebro interpreta isso como uma ameaça, como se algo importante estivesse escapando das mãos dele. Por exemplo, é como alguém que sempre teve o acesso a você
e de repente perde completamente esse acesso. Isso ativa um estado de alerta constante, pensamentos acelerados, necessidade de agir, inquietação. Se vocês assistiram o meu vídeo de divórcio com narcisista, vocês vão entender direitinho o que eu estou explicando agora. Tudo o que o narcisista é capaz de fazer depois que a vítima consegue separar dele. Eles são terríveis. Eles mentem. Eles são capazes de fazer coisas horripilantes por vingança, por essa perca de controle que ele tinha sobre você. Assista o vídeo, que aí você vai entender melhor qual é essa ansiedade extrema que ele sente pela perca de controle dele. Gente, mas bora lá explicar direito. Não vá confundir isso com saudades, viu? Isso é ansiedade pela perca de controle. Segundo, uma depressão silenciosa, porque ele vai sentir um vazio interno. O narcisista não constrói autoestima de dentro para fora. Ele precisa de validação externa constante. Ou seja, ele precisa do suprimento. E esse suprimento era você. Então, quando você sai, você para de ser o suprimento, essa fonte desaparece. E aí entra o vazio dentro dele, vem a depressão. É como desligar um aparelho que só funciona na tomada. Acabou aquela energia externa, ele não funciona por dentro. O que sobra é apenas um vazio profundo. Mas é claro, ele como narcisista não vai nunca demonstrar isso. Não vai nunca demonstrar a fraqueza dele. Porque mostrar isso destruiria a imagem que ele tenta manter. Então, ele sempre tenta manter aquela imagem de impecável, de eu sou um Deus. Então, ele não vai deixar que as pessoas percebam a depressão dele. Terceira, insônia. Mente em looping. A mente dele não aceita o fim. Porque perder você não faz sentido dentro da lógica dele. Também como foi explicado lá no meu vídeo do divórcio. Como assim você rejeitou o Deus Supremo, que é ele, né? Então ele entra em repetição mental. Revisa tudo. Tenta encontrar onde foi que ele perdeu o controle sobre você. Aí ele pensa assim, como se eu pudesse voltar no tempo através do pensamento. Ele fica ali pensando, revisando o que pode ter acontecido. Enquanto você começa a se curar, ele fica preso tentando te entender. Ele fica tentando entender como que você largou ele, um Deus supremo, o Deus dos deuses. Porque, gente, o narcisista, vocês já sabem, eles se acham perfeitos, eles não têm defeitos. E assim, como assim ele foi rejeitado, né? Quarta, obsessão por você. O narcisista, gente, ele não aceita perder o controle. Ele pode te observar, buscar informações, tentar contato indireto. Ele pode ficar indo nas suas redes sociais, pessoas em comum,
situações coincidentes. Mas, gente, lembre-se sempre, isso não é amor, é necessidade de domínio. O narcisista, ele não ama, ele precisa de suprimento. Quinta, crise de raiva. Lembrando também do meu outro vídeo, que eu explico direitinho isso aí também. A rejeição ativa chamada ferida narcísica. Porque na mente dele, ele não deveria nunca ser rejeitado. Se fosse para rejeitar alguém, ele que deveria ter rejeitar alguém, não ele ser o rejeitado. Ao invés dele aceitar, ele tenta te desvalorizar. Ele não tenta aceitar o término. Ele quer acabar com você, ele fica te desvalorizando. A raiva não é força, é defesa de um ego ferido. E aí, com esse ego ferido, ele tenta se vingar de você. Sexta, queda de autoestima. A autoestima dele depende do outro. Ou seja, ele precisa do suprimento dele para estar ali elogiando ele o tempo inteiro. E aí, quando você vai embora, essa validação desaparece. É como perder o espelho que sustentava a própria imagem. E para fugir disso, ele faz algo imediato, né? Então, assim, a queda da autoestima dele, ele tenta ir atrás de você para ver se consegue novamente o suprimento. Quando ele não age assim, correndo atrás de você para conseguir o suprimento, ele faz o quê? Entra na sétima aí, substituição rápida. Ele entra em outro relacionamento e rápido. Isso, gente, não é recuperação, não é superação, é reposição. Ele precisa de alguém para restaurar o controle dele emocional que está muito abalado. Mas isso não resolve. Ele só reinicia o ciclo com uma outra pessoa, é claro, porque ele precisa sempre do suprimento dele. Oitavo, a somatização. O emocional não resolvido vai para o corpo. Gente, vocês sabem o que o narcisista sente muito? Cansaço, dores no corpo. Gente, é dor que não se descobre o que é. É dor que está sempre ali, está constante. E não se descobre o que é. Tensão, o narcisista é a pessoa mais tensa que existe. Sabe como é que eles funcionam? Eles chegam em um lugar e eles ficam observando tudo. Eles vivem em estado de alerta constante. Estão sempre olhando para os lados, sempre observando as pessoas para saber o que pode estar acontecendo. E fora a irritação mesmo, eles sentem irritação, qualquer coisa estão nervosos, qualquer coisa estão brigando. E o corpo expressando isso, ele não vai conseguir lidar internamente. Mas enquanto o corpo sente, a alma piora. E assim, gente, aí sim, vem muitas doenças aí que a gente sabe, né? Que aí são os médicos conseguem ver que é uma pressão alta, um AVC. Isso aí sim, consegue ir ao médico e fazer, né,
um diagnóstico. Nono, vira uma paranoia. Ele perde o controle da própria imagem. Começa a pensar que você está falando dele ou que as pessoas estão percebendo. Gente, a pior coisa para um narcisista é saber que as pessoas estão falando dele. Ele é muito preocupado com a autoimagem. E aí, ele não gosta que fiquem sabendo das coisas que eles fazem. E aí, agora, não é só você que ele perdeu, é a máscara. Ele tem medo de que todos descubram o que você descobriu dele. E 10ª, colapso emocional. Quando nada funciona. Quando você não volta. Quando ele não consegue mais te atingir. A estrutura falha. Porque sem controle, sem validação, sem alguém sustentando, sem alguém ali com suprimento, gente, ele perde a referência de quem ele é. E ele entra num colapso emocional muito grande. Agora deixa eu falar uma coisa muito importante. Você não destruiu o narcisista. Você só interrompeu o sistema que mantinha ele funcionando. E não pensem que isso tudo é um karma, é destino, tudo que ele passar, não é nada disso não. Isso aí é o que o próprio narcisista acaba tendo pelas ações dele, gente. Não é nada de karma, de porque ele passou por isso bem feito, não, isso aí é o que ele colhe, o que ele próprio planta. Ele plantou isso aí, gente. E se você está passando por isso, entenda com clareza. Se afastar de um narcisista nunca foi uma perda, foi consciência. Me conte aí nos comentários, você já percebeu algum desses sinais depois que você se afastou do narcisista? Então, gente, esse foi mais um vídeo poderoso que eu quis trazer aqui para vocês, falando de narcisismo, porque às vezes as vítimas pensam que só elas estão sofrendo, porque o narcisista, ele não gosta de tirar máscara nem para mostrar que está sofrendo, que está ali passando por aquela dificuldade. Ele faz de vítima, mas ele se faz de vítima para a família dele, falando que você está tirando os bens dele, que você quer tirar as coisas dele, mas não que ele esteja sofrendo emocionalmente por você. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, comentem, compartilhem e se inscrevam para não perder conteúdos valorosos como esse. Um super beijão!